Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula para essas turmas maravilhosas do 9º ano aqui pelo Educa Recife. Hoje nós vamos dar continuidade à temática que a gente vem desenvolvendo e dentro dessa perspectiva a gente vai começar a nossa aula lembrando algumas coisas para vocês. Primeiro, registrando aqui a presença da nossa companheira aqui, Késia. Késia está aqui fazendo a nossa aqui interpretação para a linguagem brasileira de sinais. E nesse sentido, Késia, junto com toda uma equipe de intérpretes de Libras, nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. E registrar também a presença dela, a magnânima, a maravilhinda, nossa professora Vanessa. E aí, Vanessa, tudo de boa? Olá, professor Luciano. Olá, pessoal. Esse professor também queridíssimo, maravilhoso, né? Estamos aqui novamente para mais uma aula de História, essa disciplina fantástica com a turma do 9º ano. É com muita satisfação e alegria que a gente está aqui para mais um momento de estudo, não é isso? E aí tem aquela mesma informação, né? Se você ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife, vai aparecer aí os QR Codes na sua telinha para poder você baixar e interagir com a gente, né? Então, é muito importante, né, essa troca, esse diálogo. E se você não conseguiu acompanhar essa aula ao vivo, né, ter essa interação aqui no momento ao vivo, você pode assistir essa aula na reprise, que passa à tarde, e também pode acessar essa aula no canal do YouTube, né, no Educa Recife. Também acompanha por lá, deixa comentário, né, se inscreve lá no canal, que a gente sempre está ligado para os comentários de vocês, tá bom? Tiver alguma dúvida, alguma coisa que queira colocar no decorrer aqui da aula, né, ou que não entendeu, ou uma questão que queira levantar lá, a gente vai ficar bem atento, tá bom? Então, bons estudos para todas e todos. É isso aí, tudo de boa. Então a gente vai começar a nossa aula, feito todos os avisos. A gente vai começar a nossa aula analisando aqui uma imagem. Então a gente vai analisar essa imagem. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vou dar um tempinho no relógio aqui, alguns segundos, para vocês prestarem atenção na imagem. Então vamos lá. Aí, produção, amplia aí, por favor. Beleza. Então vamos analisar essa imagem. Presta atenção aí. Vamos lá, contabilizando o tempo, presta atenção, o que é que a gente observa, certo? Eu quero que vocês prestem atenção nas palavras que estão escritas, nas pedras. Eu quero que vocês prestem atenção em quais são os personagens que estão nessa imagem. É uma imagem do Victor Gilliam, de Nova York, 1899. É uma imagem chamada O Fardo do Homem Branco. Então vamos tentar entender nessa imagem, o que é que essa imagem está querendo dizer para a gente. Primeiro, presta atenção aí em algumas expressões, como por exemplo nas pedras a gente tem aqui barbarismo, ignorância, brutalidade, certo? Selvageria, ignorância, vício. Então são palavras que estão escritas aí nessas pedras, que são apresentadas nas imagens. Outra coisa que a gente observa nas imagens aqui, dois homens com aparência, de pessoas idosas, carregando aqui em cestos, dois grupos de pessoas. O que é que chama atenção nesses dois grupos? Primeiro aqui a gente tem um grupo de pessoas, com a pele mais escura, certo? Apresentados aqui também com o lábio mais carnudo. É uma forma caricaturada de apresentar os representantes, os habitantes do continente africano. Do outro lado a gente tem um pessoal mais clarinho aqui, mais branco, com os olhinhos puxados, usando um chapéu aqui, que parece um cone,
representando o pessoal do continente asiático. E aqui embaixo nós temos dois personagens, né? Um senhor, aqui ó, com a cartola, né, a roupa aqui vermelha, um tipo, um paletó, né, diferente aí, vermelho. E aqui ó, um outro personagem com a cartola aqui ó, que lembra a bandeira de um país, né, que a gente conhece. Então observa aqui, lembra aqui a bandeira dos Estados Unidos, porque esses dois velhos representam exatamente isso, ó. Os norte-americanos, certo? E aqui, ó, os ingleses, né, representando a Europa. Então, o que é que a gente tem aí? A gente tem uma imagem, né, que mostra os representantes dos Estados Unidos e da Europa carregando nas costas os habitantes da África e da Ásia. Aí vamos lembrar por que é que a gente está analisando essa imagem. Porque na aula passada, a gente estudou o imperialismo e neocolonialismo, né, conhecendo em comparação o processo de colonização moderna. E hoje a gente vai estudar algumas políticas do imperialismo, neocolonialismo e os seus discursos. Aí já o nosso colega aí, o Fofozinho, dizendo aí, vamos nessa, né, porque a gente vai trabalhar isso daí. Então, veja, a gente viu, né, nas aulas passadas que o neocolonialismo, o imperialismo, ele se apresentou como? Enquanto uma nova fase do capitalismo, onde esses países industrializados, sendo mais específico aí, ó, Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Rússia, aí Holanda, né, a Bélgica, certo? No caso do Oriente, né, o Japão, e no caso da América, os Estados Unidos. Então, esses países industrializados, né, a gente tem os países da primeira fase da Revolução Industrial, então a gente tem Inglaterra, Bélgica e França, e depois a gente tem os países da segunda fase da Revolução Industrial, Itália, Alemanha, Rússia, Japão e Estados Unidos da América. Então, esses países, a gente viu nas aulas passadas, né, que eles começaram a aumentar a sua produção e dentro dessa perspectiva, né, eles começaram a aumentar a produção, mas o mercado interno, ele já não absorvia, né, aquela produção. Então, como fazer para pegar aquele excedente da produção e vender aquilo tudo? A gente vai exportar isso, né, para outros territórios. Então, esses países eles começaram a ocupar e a invadir alguns territórios na África e na Ásia, tentando, ao mesmo tempo, obter matéria-prima para a produção desses produtos industrializados, mas também para escoar a sua mercadoria excedente para aqueles territórios. E esse novo processo de colonização, e às vezes, né, é uma colonização motivada, né, e estabelecida por meio de invasões, de conflitos, né, mais violentos, a gente chama, né, de neocolonialismo e de imperialismo. Lembrando somente a diferença, né, que a gente estabeleceu nas aulas passadas, né, as duas últimas aulas, onde a gente viu, né, que o imperialismo ele foi uma prática muito mais empreendida pelos Estados Unidos, que a partir da sua política, né, do Big Stick, né, o grande bastão, certo? Ele tinha como ideia, né, dominar todo o continente americano, né, estabelecer a sua influência, a sua dominação, ditar as regras que poderiam acontecer ou não, serem estabelecidas ou não no continente americano. Inclusive, para isso, os norte-americanos eles ajudaram, direto ou indiretamente, a fomentar golpes de estados nos países latino-americanos e estabelecendo ali governos que estavam alinhados, né, com a política norte-americana, né, econômica. Então, nesse sentido, eles vão ajudar a fomentar esses golpes de Estado e estabelecer ali governantes que a gente pode chamar de títeres, ou seja,
são governantes que pertencem ao país, mas estão alinhados com os interesses norte-americanos, né? Ou seja, com o interesse de um outro território. Ou seja, em outras palavras, são governantes que vão chegar ao poder, mas eles vão governar não para o seu povo, mas para atingir os objetivos de outro país. Em outra palavra, né, não tão polida, a gente vai chamar esse pessoal de traidores, né, das suas pátrias, certo? Então, nesse sentido, a gente vai observar que esses países industrializados, eles procuraram expandir os seus mercados e dominar áreas produtoras de matérias-primas, né? Então, nesse sentido, só para passar a palavra para a professora Vanessa, como diz aí a Vanessa, o nosso fofozinho, com os países poderosos dominando outros, né? Então, esses países, esses ricos, né, países industrializados, exercendo a dominação sobre outros territórios. Vai lá, Vanessa. Pois é, né? Esse processo aí de industrialização, né? E nesse momento aí da segunda revolução industrial, é muito caracterizado pela continuidade aí desse processo de industrialização, né? Que ali, principalmente a Europa, que foi o berço ali na Inglaterra especificamente, dá continuidade a esse processo. E muitos deles tinham essa ideia, né? Da ampliação, não só na escala territorial, quanto também para aparato tecnológico também, né, professor Luciano? Então, é justamente isso, né? Eles queriam expandir territórios e explorar matérias-primas em outras regiões, né? E aí utilizou disso para poder fazer essas explorações em territórios para além do deles, né? Exatamente. Então, nesse sentido, né, a gente trabalhar aqui ao vivo é complicado, né? A gente pensa, né, que está fora da câmera e termina passando por onde a gente não deve. Então, vocês devem ter visto, né, alguém se movimentando de forma estranha aí, mas faz parte. Então, vamos lá. Vejam só. Mais uma vez, né, corroborando aí com o que a professora Vanessa falou, né? Então, a gente tem, ó, esse neocolonialismo, né, esse imperialismo, né, eles terminam, né, se consolidando de uma forma que os países mais industrializados eles vão procurar dominar territórios, explorando aí matéria-prima e mão de obra, o que a gente já vem discutindo, né, nas duas últimas aulas, né, aqui com vocês. Então, vamos entender. A gente viu, né, que os países imperialistas, né, eles realizaram diferentes formas, né, de controle sobre os territórios da África, da América e da Ásia, exercendo aí um controle direto, certo? Onde eles invadiam os territórios, dominavam ali a base da força e exerciam um controle direto, né, sobre aqueles territórios, ou exercendo um controle indireto, onde eles estabelecem naquele território zonas de influência e eles vão passar a controlar ali os mercados daqueles locais, né? Ou eles vão intervir em políticas nacionais daqueles territórios, como, por exemplo, a questão da educação. Eles vão começar a controlar a educação de determinados países, como vai acontecer no caso da África, né? Alguns países que invadiram, né, o território africano, eles passaram a controlar a educação africana naquele momento, para fomentar na mente dos africanos as ideias nacionalistas, né? Não daquele território africano, mas dos países que estavam exercendo a dominação. Então, exemplo, né, quando a Inglaterra ela invade a África do Sul e mais tarde ela vai introduzir na África do Sul o regime do apartheid, né, bem mais na frente. Então, a gente observa que é uma forma de controle, né, direto e, ao mesmo tempo, né, indireto, porque a partir dali serão fomentadas muitas políticas, né, na África do Sul que vão dar mais privilégios para os brancos dominadores que ali se estabeleceram do que para os negros africanos que eram residentes, que eram nascidos naquele mesmo território, né? E com relação à questão do apartheid, mais na frente, em outra aula, a gente vai estudar esse episódio, né, da história do território sul-africano, ok? Então, vejam só, uma outra coisa que a gente vai observar é que
por meio da Conferência de Berlim, a gente vai ver, né, que entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885, as principais potências do período se reuniram para decidir a divisão dos territórios africanos entre eles. Então vejam só que negócio interessante, né, para não dizer estranho, né? Para não dizer absurdo. Assim, absurdo, desonesto, né? Isso. Então, você tem territórios, você tem países invadindo, né, a soberania, né, passando por cima da soberania de outros territórios, invadindo aqueles locais, estabelecendo a dominação, e depois esses países invasores se reúnem para decidir entre eles o que iria acontecer com os territórios que foram invadidos e que pertenciam a outros povos. Então, entra um grupo de pessoas na sua residência, invade a sua residência e resolve decidir ali o que é que vão fazer com a sua casa. Se vão destruir a sua casa e construir um apartamento ali, né, com mais de um prédio, né, com mais de um apartamento ali para dividir entre eles, só esquecendo de perguntar se vocês topavam aquilo ali, né, se vocês gostavam, né, que aquilo ali fosse realizado. Então, nesse sentido, mas professor, como é que eles fizeram isso? Vamos lembrar que nós estamos falando de países capitalistas industrializados que já tinham, né, uma tecnologia com relação, por exemplo, à questão dos armamentos, que era mais desenvolvida do que esses territórios que serão invadidos. Então, quando a gente fala, por exemplo, na questão do Japão, né? O Japão, ele promoveu uma modernização no seu exército, né, por meio da Revolução Meiji, que vai fazer com que o exército japonês ele mude, né, daquele exército mais ruralizado, né, o chamado exército dos samurais, para um exército, né, armado com metralhadoras, com revólveres, né, com espingardas, certo? A introdução, por exemplo, da metralhadora, né, para combater, para os japoneses, né, o exército japonês combater, por exemplo, contra o exército de samurais que se revoltaram e não queriam essa interferência, né, externa no Japão, ela contribuiu para que esses ditos, né, guerreiros, né, mais antigos, né, mais tradicionais, eles fossem exterminados. Inclusive tem até um filme interessante que retrata essa questão da Revolução Meiji, chamado de O Último Samurai, certo? É um filme, né, com aquele ator, né, norte-americano Tom Cruise, né, que durante um bom tempo, né, o ator ele arrancava suspiros apaixonados das garotinhas, né, era considerado um personagem, um galã, né, do cinema, né, e nesse sentido, né, a gente tem esse filme retratando essa situação. Mas veja, a gente observa isso daqui. E esses países, né, professor Luciano, que se desenvolveram no processo aí da industrialização, também concentrava o capital econômico, né? Exatamente. Então, isso também favorecia Exatamente. a exploração então, e investir, né, em tecnologias. Nesse sentido, né, eles tinham capital, né, econômico e capital tecnológico, que favoreceu esse processo, né, de dominação, certo? Então, os países europeus, eles decidiram como iriam dividir a África entre eles, né? A pergunta aqui do nosso colega, o Fofozinho, né? Então, vê, aqui a gente tem, ó, uma gravura, né? Lembrar que a arte, gente, ela é muito importante, né? Trazer aqui uma gravura, certo? Ou o que seria, né, uma gravura representativa de uma charge. A arte, né, ao longo da história, ela é muito importante, porque a arte, ela muitas vezes ela traz uma subversão, certo? Que questiona, certo? A realidade imposta ali. Então, a gente tem aqui um exemplo, né? Uma gravura criticando aqui a divisão da África. Veja, a África é retratada como um bolo. Aqui a gente tem aquilo que seria, né, um general alemão, certo? E representantes de outros territórios. Aqui, ó, cada um esperando receber a sua fatia do bolo, que era o continente africano.
Então, nessa dinâmica, né, a gente tem a arte aí servindo para questionar isso. Outro exemplo aí vou pedir à produção para ampliar, porque para a gente analisar melhor essa imagem. Pronto, beleza. Então, vejam só. O que é que a gente tem aqui? Ó? A Doença do Sono, de Gordon Royce, 1911, né? Então, a gente tem aqui ó, um grande personagem representando aqui ó, o negro, né, que é a etnia, né, mais presente no continente africano. E ao redor dele, ó, bandeiras, ele preso aqui, ó, e ao redor dele, né, preso aqui, na realidade não está preso, ele está num grande sono, né, representando aí como se o continente africano estivesse dormindo, estivesse alheio ao saque, né, que era empreendido por esses personagens que estão aqui. Ó. Você vê gente colocando bandeira ao redor, gente aqui ó, carregando o nome, né, do continente. Então, é como se o continente estivesse sendo saqueado, mas você não tem uma reação, porque as pessoas estavam ali num sono, né, estavam adormecidas, mas não é essa a realidade. A realidade é que era difícil você lutar contra um grupo, né, que tinha melhores condições para combater contra você, certo? É como se você, vamos imaginar, né, mais uma vez, quando aconteceu o choque, né, da civilização europeia com a civilização dos povos, né, originários da América, né? Você tem de um lado as tribos indígenas combatendo, né, com arco e flecha, lança, tacape, e do outro lado os europeus utilizando armas de fogo. Então, houve locais no continente americano onde canhões posicionados em territórios mais altos do que as tribos, eles foram suficientes para exterminar com toda uma tribo. Então, era mais difícil você reagir contra isso aqui. Então, aqui a gente tem um mapa ó, que mostra a comparação da divisão política do continente africano em 1880 e 1913. Então, aqui a gente vê ó, o início dessas campanhas imperialistas, né, e do outro lado, já as zonas de influência de cada um dos dominadores, como, por exemplo, o Reino Unido, aqui em rosa, né, essa parte, ó, rosa mais claro aqui, ó, tudo pertencendo à Inglaterra, né, ou com zona de influência inglesa. Essa parte rosa, né, mais escura, é zona de dominação da Bélgica, né, inclusive sobre o reinado do Leopoldo II da Bélgica, né, eles invadiram a região do Congo e cometeram atrocidades contra os congoleses, mas isso a gente vai abordar em outra aula. Então, aqui, ó, em azul, ó, o território da França, certo? A dominação portuguesa na região de Angola, por exemplo. A gente tem a Itália ó, exercendo influência também aqui, ó. O Império Alemão na época, né? Aqui, ó, o Império Alemão dominando territórios, né? Então, a gente observa essa divisão por essas nações imperialistas, né? Aqui nesse território. Porém, vejam só, toda dominação, ela tem por base uma ideologia que vem, né, com ela. Então, nenhuma dominação ela acontece ao acaso. Como é que a gente utiliza, né, algum argumento? Quando você quer justificar uma ação sua, você vai argumentar, certo? A respeito daquela sua ação. E não foi diferente com essas nações imperialistas, né? Elas se utilizaram de argumentos tidos, né, como científicos para justificar essa invasão. Então, qual é a ideologia que está por trás do imperialismo, né? O imperialismo ele foi sustentado por um discurso que buscava, né, encobrir os propósitos de exploração econômica e física dos povos que foram dominados, sobretudo asiáticos e africanos. Para os europeus, eles estavam conduzindo os povos e estavam conduzindo os povos através de, primeiro, né, estavam conduzindo esses povos, né, para o cristianismo, certo? Para a ciência, ok? Para a moral e
para a civilização. Vamos nos deter nisso aqui. Então, eles partem do pressuposto de que essas civilizações, né, asiáticas e europeias, elas eram atrasadas. E se elas são atrasadas e eu tenho, né, mais um arcabouço mais tecnológico, né, mais civilizado, aí, entre aspas, vejam que o argumento era levar civilização para esses povos considerados bárbaros, considerados não civilizados, considerados atrasados. Então, eu domino, né, as técnicas, né, as técnicas de produção, então eu vou levar, é como se eu estou fazendo um favor, levando para esses povos atrasados o progresso. E foi utilizado um argumento, né, para isso. É o que a gente vai chamar, né, de discurso civilizacional. Eu estou levando civilização para esses povos não civilizados. Aí aqui, ó, uma charge que a gente utilizou, né, na aula passada, que mostra aí, ó, o controle da educação africana. Então, veja aqui, eu tenho um representante aqui, muito provavelmente, um representante norte-americano ou inglês aqui, na realidade, um inglês, né? Que as cores da Grã-Bretanha, né? A bandeira da Grã-Bretanha, elas são idênticas às cores da bandeira norte-americana, né? O azul, o vermelho e o branco. Então, a gente tem aqui, ó, inglês ou britânicos, né? Levando disciplina, levando ordem, levando civilização para aqueles povos que eram considerados atrasados. Observem que eles olham, né, com um olhar estranho, a postura é outra, enquanto atrás a gente tem, ó, pessoas brancas, certo? Já mais ali, ó, quietinhas, lendo, né, como se aqui a gente já tivesse, né, um povo mais civilizado e fosse necessário levar essa civilidade, essa civilização europeia para aqueles que não a possuíam, ok? Então, aí, ó, a gente mostrou, né, a influência britânica, os povos africanos não civilizados, né, na ótica desses europeus. A gente tem lá, ó, atrás, ó, um africano também limpando aí a janela, né, que é inclusive uma atividade, né, que era considerada, né, de menos valor, essas atividades físicas, né, mais braçais, consideradas de menos valor, né, pelos europeus, né, que se consideram, né, assim, homens e mulheres, né, mais civilizados, né, superiores, exatamente isso, professora, superiores, né, e aqui, ó, algum representante indígena também lá isolado, né, é como se ele tivesse ali esperando a vez dele, né, de ser educado, né. Então, o que é que a gente tem aqui, mais uma vez, aquela imagem que a gente trouxe no início, né, que a gente já debateu sobre ela, o fardo do homem branco. Aí vê, por que o fardo do homem branco? Porque a ideia é que esses homens brancos civilizados, eles teriam que carregar nas suas costas o peso que eram os africanos e os asiáticos ainda não civilizados. Então, observem aí o argumento. E para a gente finalizar, o argumento, veja, a gente perguntou qual foi o argumento utilizado. O argumento utilizado foi o chamado darwinismo social, que vai ser um transplante aí das ideias, né, do naturalista, né, Charles Darwin, né, que vai trabalhar sobre a questão da evolução das espécies, traz aquela máxima, a sua teoria, que seria que os seres vivos mais aptos, eles têm maior probabilidade de sobrevivência na natureza, e o pessoal transpôs essa teoria dele para o campo da sociologia, certo? Dizendo o seguinte: aquelas nações mais avançadas, né, tecnologicamente, elas têm condições de maior sobrevivência, têm maiores condições de sobrevivência. Então, na medida em que eu vejo uma civilização, né, que eu considero ali não avançada, eu que sou avançado, eu tenho o direito de levar a civilização para eles.
Só que a turma, como eu disse, né, esqueceram de perguntar se o pessoal queria, né? Exatamente. Esqueceram de perguntar se o pessoal queria. Então, a teoria da evolução das espécies, desenvolvida pelo naturalista inglês Charles Darwin, né, ela foi utilizada assim, de forma apropriada, né, por campo, né, das civilizações. Houve uma adaptação da teoria dele, né, para explicar os papéis das sociedades e culturas, onde, segundo essa tese, que é uma tese racista, existiam sociedades evoluídas que deveriam guiar os povos e sociedades atrasadas, fadadas assim ao fracasso e desaparecimento. Aquela ideia da sobrevivência dos mais aptos. Se na natureza os animais menos aptos à natureza, eles entram em extinção, essas civilizações mais atrasadas também teriam maior probabilidade de desaparecimento. E para impedir isso, você vai ter a participação das ditas civilizações avançadas que iriam levar civilização para esses territórios. Então, foi isso que foi utilizado como argumento, né, teórico para justificar essas invasões. E a gente vai, a partir das próximas aulas, tentar entender alguns casos isolados, né, de invasões desses territórios, ok? E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Agradecer a Késia, agradecer a professora Vanessa. Exatamente. Obrigada, professor Luciano, aula maravilhosa. E a gente se pergunta, né, que ideia era essa de avanço, né, de progresso, quando a gente está explorando outros povos, quando a gente não reconhece outros povos, né? Então, a gente tem que se questionar esse tipo aí de ideologia, né? Então, é uma reflexão que durante essas aulas a gente vai conversando por aqui, viu? Um beijo e até o próximo momento. Tchau, tchau. Entendendo exatamente que essas ideias elas vão terminar resultando em um grande conflito, que foi a Primeira Guerra Mundial, que é um dos temas que a gente também vai ver nas próximas aulas. E ocultando, né, a realidade dos fatos. Isso. Mas isso é só um spoiler. No mais, gente, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.